O que é ser criança, jovem, adulto e envelhecer hoje? Como estamos lidando com tantas mudanças na nossa forma de amar, sofrer, se relacionar e de poder ser? Afetos, desejos e conflitos num mundo em transição. Vida em movimento e os movimentos da vida. Tema desta série do Café Filosófico. O casamento estabelece uma união conjugal e é uma das tradições mais antigas e presente em diferentes culturas. Mas sua intenção, seu significado, variaram muito ao longo do tempo. Se no início ele representava uma necessidade política, união de poderes, um contrato formal entre famílias ou até entre nações, ele já percorreu um longo caminho até os nossos dias. O casamento muda seu caráter. Mais ainda, é o sonho de muitos. Segue sendo motivo de debates, inclusive políticos, e continua a espelhar grande parte das transformações que vão ocorrendo nas sociedades. Independente das diferentes formas com que o casamento vem se dando, principalmente nas últimas décadas, o amor ainda parece ser o grande fator mobilizador de uma união. Talvez fosse importante eu lembrar a vocês que essa necessidade de amor é algo de tipicamente do século XX e XXI, né? Se nós olharmos lá para o século XVI, abrirmos um dicionário, por exemplo, que nessa época começam a ser escritos, os portugueses então aparecem no final do século XVIII, nós vamos ver que essa palavra amor não está jamais referida às relações entre homem e mulher, e sim a Deus. Mas no século XVI, logo depois da realização do Concílio de Trento, em 1535, a Igreja Católica estava especialmente preocupada com a questão do casamento, que havia se institucionalizado, tornado sacramento no século XII. A grande preocupação da Igreja era menos com o ritual e mais em tornar esse sacramento, que era tão valioso para a organização da sociedade e das relações da sociedade com o Estado, num sacramento despossuído, despido de toda e qualquer aparência erótica ou sexualizável, vamos dizer assim. Porque o sexo seria responsável por manchar, por sujar essa coisa tão maravilhosa que seria o casamento. Então a Igreja, por um lado, se preocupa muito, né, em consolidar a imagem do casamento como matrimônio, mas, por outro lado, ela se preocupa em esvaziar esse casamento disso que é hoje tão valorizado, que é o encontro sexual, o encontro de corpos. Freud, em 1914, ele disse que a reunião de duas pessoas que vão ser parceiros se dá por 3 fatores. O primeiro fator é o fator anaclítico. O fator anaclítico é a possibilidade de um homem procurar uma mulher para nela continuar representando a sua vida maternal, a sua vida familiar, para repetir com ela a sua vida familiar. E a mulher procurar um homem para repetir a sua vida familiar. O segundo fator é o fator narcísico, não é? Que é a ideia de possuir alguém exclusivamente para si. Não é? A minha namorada, a minha esposa, o meu esposo, o meu namorado. E o terceiro fator seria a possibilidade dessa união, dessa escolha, se transformar num fato afetivo. O amor é tão impositivo na experiência humana que fora dele nós adoecemos, não é? Tudo que não é amor em nós é a nossa doença e nós temos, inclusive, que fazer algumas coisas, procurar um psicoanalista, trabalhar de outra maneira
para recuperar não o equilíbrio psicológico, mas essa experiência fundamental que é me sentir capaz de amar e de ser amado com todas as minhas angústias e ansiedades, porque afinal, graças a Deus, nós não somos nem macacos, mas também nem anjos, né? Cuja vida deve ser bastante aborrecida, né? Até porque não casam. O amor é central na experiência humana. Não existe experiência humana sem amor. A ausência do amor, ela é o avesso do humano. Mas o que tem acontecido no casamento é que o amor está deixando de ser posse para ser possibilidade. Essa é a verdadeira libertação do amor no casamento. Um amor que não possui o outro. Ele tem a possibilidade de existir. O amor como possibilidade é um amor que precisa ser recasado, inclusive com a mesma pessoa, se ele quiser se longevizar na timeline das pessoas. O amor como possibilidade é o amor que se abre para reencontrar novas versões do outro. Porque nós somos atravessados pela vida e nós nos transformamos em outras pessoas. Há muitas vidas dentro de uma vida. E o casamento é sempre o recasamento com as novas versões do meu cônjuge. O amor como possibilidade é um amor que liberta, sim, os dois para viverem a qualquer momento a separação e talvez o recasamento, mas a possibilidade deles se reencontrarem e construírem a longevidade de uma relação mais coerente com o afeto. Os casamentos do século XX, XIX, XVIII, podemos colocar aí para trás o tempo que vocês quiserem, esses casamentos, eles poderiam, alguns deles, muitos deles, a maioria deles, durar até que a morte os separasse, mas eles eram casamentos com o amor baseado na posse, em que a convivência não era nem saudável e talvez nem desejada. O amor como possibilidade é um amor que renova o desejo da convivência. É essa libertação do amor que faz um casamento realmente poder se longevizar no nosso tempo. Daisy Lourenço, e ela diz assim que a mudança observada nos anos 50 e 60 teve a ver com a emancipação da mulher, mas manteve o casal como comercial de margarina. Agora este casal parece se modificar profundamente e algo difícil de se perceber com clareza. E a pergunta que ela faz é, será porque estamos no meio dessa transição? Sim, concordo com ela. Se a gente for pensar como era o comercial de margarina, não nos anos 50, nos anos 80 e 90. O comercial era assim. O casal, a mulher servindo o pão quentinho em cuja face a margarina derretia, os filhos arrumadinhos para ir para a escola, que provavelmente foram arrumados por essa mãe, o marido com o terno sendo servido por essa mulher e a manteiga derretendo no pão. Esse comercial a gente desconstruiu muito, né, gente? A família do comercial de margarina, esse casal, ele hoje está o tempo inteiro sendo confrontado pela noção da carga mental. Essa é uma expressão que está sendo fortemente questionada. Então, a pergunta da carga mental e a pergunta desse casal, que não é mais esse comercial de margarina, é: por que só eu que penso nas coisas que precisamos fazer? O homem diz assim: mas se você tivesse me dito, eu faria. Eu estou disponível. E a mulher diz a ele: mas é porque você ainda não entendeu que o que custa energia e o que me leva à exaustão é exatamente ser o CEO da casa. Uma vez eu estava numa palestra e cheguei para os homens e falei assim: vem cá, por que nós, do lado de fora da casa, nós somos
os CEOs, poderosérrimos, com 1000 planilhas, com um nível de gestão e de eficiência absurdo. Na hora que a gente passa da porta para dentro, a gente vira aquele empregado demissionário em aviso prévio, que o chefe tem que dizer para ele assim: você ainda está trabalhando, viu? Você ainda está aqui, viu? O que será que acontece que a gente fenece nas nossas potências e nas nossas possibilidades? É a construção social de gênero. Nós, homens, somos construídos sobre a égide da superproteção feminina. Nós temos uma biografia de pessoas criadas com dependência emocional. Dependemos da mãe, depois, dependendo da classe de onde estamos, nós dependemos de uma babá, de uma empregada doméstica, e depois transferimos essa dependência emocional da gestão da vida cotidiana para a companheira. E isso é que tem sido questionado nos processos dialógicos que estão sendo supertensionais sobre carga mental. Esse é um tipo de questionamento que está pegando a margarina e jogando a margarina no ventilador. É isso que está acontecendo. No próximo bloco... Quando eu elaboro um luto, eu dou tempo de me olhar no espelho depois desse tempo e enxergar uma outra pessoa. Com toda a intenção inicial de que o casamento seja até que a morte nos separe, nem toda união é feliz para sempre. E neste caso, que seja infinito enquanto dure. De qualquer forma, aquilo que se vive em uma relação, o que se sonha junto, as conquistas e os percalços daquela união, as marcas são sempre profundas. Ninguém passa impune por um casamento. Tem uma coisa que eu sempre penso sobre o amor, que é que ele é irreplicável, que cada amor é único, é singular. Mas a minha pergunta para você, então, é: quais são os limites disso? O que se repete num casamento e o que é irrepetível? Ana Sui, é o seguinte, querida. Eu concordo com essa irreplicabilidade do amor, mas o casamento é um tiquinho mais complexo, porque o amor ele é irreplicável porque ele é o laço que me une ao outro. O casamento é como se fosse a ambiência desse sentimento. O casamento, ele tem sim uma parte que é irrepetível, mas tem uma parte que são os valores, os conceitos que regem a nomeação no meu coração do que seja um relacionamento. Se eu me mantenho pela vida mantendo os mesmos valores sobre o que seja o casamento, mesmo que eu troque de parceiros afetivos, eu vou ter alguma coisa que eu levo de um para o outro. E tem também pedaços de mim que talvez eu desconheça, que sejam mais inconscientes, que tenham a ver com as escolhas que eu faço. Que é que eu tenho, que eu sempre me vejo na minha terapia falando dos mesmos problemas dos meus parceiros ou das minhas parceiras afetivas. Por que será que eu escolho? Aspas, porque às vezes eu não percebo que escolho, às vezes eu me sinto escolhido. Mas existe uma escolha que é feita com a tinta do inconsciente e que pode ter padrões repetitivos. Então existem coisas que se repetem e coisas que são profundamente originais. E sempre há um lamento nessas repetições, porque quando a gente começa um novo amor, a gente tem o desejo profundo de que ele nos renove completamente, que o amor seja uma espécie de portal da vida nova.
O novo amor nos traz na paixão, né, naquele fogo, o desejo de reestreia, assim, um contra-altidel na vida. E aí, de repente, a gente se vê repetindo coisas e a gente fala, meu Deus, Freud tinha razão. Recordar, repetir e elaborar. E na hora que a gente põe a mão na cabeça, haja sessão de terapia. Uma vez que o cliente já definiu que ele quer se separar, de que forma nós, terapeutas de casal, podemos instrumentalizá-lo a pragmatizar, a pôr em prática a decisão dele? Como a gente apoia uma pessoa para operacionalizar uma separação? Existe um mito na separação, minha gente, de que as coisas vão ser todas resolvidas. Elas não vão ser. Esse é um luto que a gente faz no processo de separação. Existem elaborações de dores, de cicatrizes, de mágoas, de ressentimentos do final de um relacionamento que demoram muito mais tempo do que a necessidade de partir para os acordos urgentes de uma separação. Quando nós somos terapeutas de uma pessoa que está se separando, nós precisamos apoiar essa pessoa para primeiro agir no que é urgente, para estancar um pedaço da sangria de uma família inteira e, sobretudo, dos filhos, né? Para decidir como é que vão ficar essas questões, né? E lidar melhor com esses problemas, até para dar para as crianças e para os adolescentes a condição deles poderem também elaborar o luto deles, dessa separação. Então, apoiar as pessoas, olha, tudo isso aqui é importante, isso aqui é o seu pote de mágoas, ó, dessa separação. A gente vai ver isso aqui ao longo do tempo, mas antes disso aqui, tem essa parte objetiva que nós precisamos ver. E o tempo inteiro, a pessoa vai trazer o pote de mágoas e vai falar assim, não, mas eu preciso resolver isso aqui antes de definir a separação. Então é papel do terapeuta de casais ajudar essa pessoa a estruturar esse processo, porque ele é estruturante, inclusive, para elaborar esse luto. Esse "a fila anda", que é uma frase do nosso tempo, ela é uma frase que pode perpetuar padrões disfuncionais no jeito de nos relacionarmos. Porque se a fila anda rápido demais e eu não tomo cuidado com isso, eu entro numa nova relação sem elaborar o luto da relação anterior. E o resultado disso é o seguinte: quando eu elaboro um luto, eu dou tempo de me olhar no espelho depois desse tempo e enxergar uma outra pessoa. O luto, gente, é uma caneta que redesenha o perímetro da alma. Depois de passar por um luto, eu viro uma pessoa desenhada por esta morte, por este fim de ciclo. E eu preciso me ver e me reconhecer. Reconhecer. E a partir desse reconhecimento, eu entendo, a partir desta nova pessoa, quais vão ser as novas escolhas que eu vou fazer para a minha vida. Se eu pulo direto para outra relação sem fazer essa análise, eu levo todas essas dores, todas essas cicatrizes para outra relação, provavelmente de uma forma mais acrítica. E eu posso não perceber que não estou percebendo, que estou repetindo os mesmos padrões nessa outra relação. Então, o segredo para a gente não reproduzir padrões de relacionamento é a gente assumir e enveredar pela jornada do luto depois de todo fim de relacionamento. Qual a forma de manter um relacionamento amoroso saudável, sendo que cada um possui opiniões políticas absolutamente divergentes um do outro? Como manter a relação sem tangenciar a separação? Essa é a pergunta do milênio, minha gente. Essa é a grande pergunta do nosso tempo, porque partamos de um princípio aqui.
o casamento, se ele for entendido como até que a morte nos separe, ele vai coexistir com esse nível de dissonância e de abismo, de visão de mundo. Se o casamento for entendido como infinito enquanto dure, ele vai precisar se sustentar em diálogo. E a pergunta para esse tipo de casal é qual a interseção possível entre esses dois mundos, de tal maneira que haja diálogo. Não é possível se a pessoa acreditar na necessidade de dialogar para pactuar acordos, para negociar parâmetros de convivência, de coabitação, de relacionamento com a família, os amigos, o trabalho, de conversa sobre os desejos complexos e incontroláveis da vida. Se não houver diálogo, não tem casamento. A pandemia escancarou isso, minha gente. A gente ficou confinado sem público e o paredão era diário. A convivência ficou muito saturada, sobretudo nos casais que se perceberam com pouca interseção. No próximo bloco... O amor romântico tem uma imagem chapada, né? E, às vezes, as pessoas falam assim, mas você não é mais aquela pessoa com quem eu me casei. É verdade. Quando alguém se separa de um outro alguém, quando uma relação termina, o mundo se desmorona. É o momento de juntar os cacos, momento de dor, de elaboração das perdas, das tristezas. É como nos disse Alexandre Coimbra, o luto é uma caneta que redesenha o perímetro da alma. O que fica em nós, nessa alma redesenhada, quando uma relação se acaba? Meu nome é Eliel Paiva, sou terapeuta também. É muito comum a ideia na separação de aprendizado. Acho que está bem difundida essa ideia nas redes sociais. Eliel, terminei o relacionamento, eu saí cheio de aprendizados. E aí eu me pergunto, como você vê o aprendizado no término de um relacionamento e se há possibilidade para aprendizados a longo prazo, aprendizados que fogem da palavra, do significante. A gente fica muito na coisa do significante, né? Não, tem que ter palavra. Como que é um aprendizado que a gente olha e fala, eu acho que eu aprendi, mas não sei o que eu aprendi, e com o tempo eu vou saber, ou talvez não. Olha, Eliel, posso ser bastante honesto com você? Eu não acredito nesse negócio de aprendizado, assim, de cara. Eu acho isso cara de monge tibetano, lá no Himalaia, assim. Eu acho que o momento da separação é momento de dor, sabe? Não é um sininho tibetano, é a música da Maísa cantando. Sabe aquela cena da heroína da novela mexicana, a mulher escorrendo assim pela porta, chorando? Isso para mim é a cena da separação. Se a gente for ser honesto com o tamanho da dor do fim desse ciclo, né? Então eu acho que as redes sociais estão pasteurizando nesse formato de card, como se a vida pudesse ser chapada em tons pastéis. E, na verdade, a vida tem cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. E a gente tem intensidade na hora de se separar. A hora de se separar é uma despedida que, se a gente for honesto com o volume desse grito, é um grito ensurdecedor da alma. Então, a gente pode retirar, sim, os aprendizados, mas não desse jeito escolástico, como se nós fôssemos pessoas iluminadas, que não sofrêssemos por amor. Eu não acredito nisso, gente. You just believe as a couple, nothing can hurt you. And then you gradually start to realize that actually anything can hurt you. We're gonna sit here and we're gonna talk as long as it takes, okay? But there's nothing left to say. What is this? What is this thing where we can't talk? Do you know how long I've wanted to leave?
I'm gonna go out of my mind if I don't leave right now. Right now, like right this second. If I don't leave right now, I know I'm never going to. A Hannah 25 faz a seguinte pergunta. Ela diz que você vive um relacionamento longevo. Na perspectiva mais contemporânea dos relacionamentos jovens, uma relação duradoura seria hoje contracultural? O que você diz quando te perguntam qual o segredo dessa relação? A longevidade de um relacionamento nunca é previsível. Essa é a primeira coisa. Porque a receita caduca em muito pouco tempo. Porque as pessoas mudam muito rápido. Então, aquela pessoa com quem eu me casei, ela deixa de existir em muito pouco tempo. Portanto, a longevidade do casamento é uma intencionalidade posta no cotidiano dos dias, em redescobrir o outro e se reencaixar a esse novo outro. Se eu não perpetuo a curiosidade e o desejo de me recasar com essa nova pessoa que está diante de mim, e também peço a ela a mesma coisa, de tempos em tempos, chegar para ela e dizer assim, olha só, lembra daquela pessoa que eu costumava ser? Pois é, sou mais. Eu preciso te apresentar agora a versão 2.0 de mim. 3.0. O amor romântico tem uma imagem chapada, né? E às vezes as pessoas falam assim, mas você não é mais aquela pessoa com quem eu me casei. É verdade. Então nós precisamos assumir que longevizar um casamento é sim lutar dessas imagens anteriores do outro, dessas imagens anteriores de si, e ter uma conversa honesta sobre o desejo. O que eu quero do casamento, para a minha vida e para nós. É só assim que se longeviza uma relação. E, obviamente, no meio disso é dor. No meio disso é crise. Não existe longevidade conjugal sem dor e sem crise. Essa ideia de que amor não rima com dor também é uma ideia romântica. O amor é uma jornada dolorosa de reencontro consigo e com o outro, o tempo inteiro. Então, a longevidade, ela não é uma sorte. Né? Cazuza dizia, eu quero a sorte de um amor tranquilo com sabor de fruta mordida. O que o Cazuza está nos dizendo aqui? Não tem tranquilidade no amor. O amor é tectônico. O tempo inteiro nos mobiliza para novas jornadas rumo a esse outro, que está se transformando junto com a gente. Cansa. O amor é cansativo. As pessoas que não querem se envolver em relacionamentos falam isso. Assim, estou cansado. Não quero. Não, tá ótimo. Eu já dei a minha cota para essa encarnação, eu já dei, agora eu quero só aproveitar a vida. Não é assim? É assim. Muitas pessoas falam sobre a falência do casamento como a gente conhece, do amor romântico. E aí a minha pergunta é possível estabelecer um casamento saudável numa sociedade patriarcal? Quer dizer, como é que a gente evita as microagressões em uma relação que ela já começa num pé de desigualdade? A sociedade patriarcal, o que ela está fazendo não é inventar dores, é retirar véus sobre as dores que não tinham nome. Só isso. Não existe nenhuma dor conjugal, heteronormativa, que não existia anteriormente nos casamentos. Elas agora têm nome, têm legitimidade, inclusive têm jurisprudência. Então, o que acontece quando a gente retira esse véu? A gente descobre que onde a gente via amor tem cicatriz. Então, isso é uma tremenda queda do paraíso. Porque a gente precisa se haver com essa desilusão sobre o outro. Portanto, para a gente continuar casado e não ir para a fila anda,
Porque aqui tem uma linha tênue entre as relações que poderiam se longevizar, mas a pessoa prefere, inclusive por influência cultural, a terminar, não fazer concessões e começar um novo relacionamento. Diz Gil Lipovetsky, na Era do Vazio, nós estamos nos transformando em experts em sedução e péssimos em manter relacionamentos. Então, é mais fácil culturalmente, a gente é mais seduzido pela ideia de resseduzir o outro ou outras pessoas. Mas, na hora em que esse véu é retirado desse casamento patriarcal, essa desilusão, ela precisa ser trazida para a palavra. Mas para isso, homens, vou fazer um clamor aqui. Escutem as suas companheiras. A desilusão das nossas companheiras tem razão de existir. Essa desilusão nos pertence, ainda que nós, a princípio, neguemos isso. Então, o trabalho que dá nesse processo é você conseguir trazer o companheiro, no caso de um casamento heteronormativo, trazer esse companheiro para a roda do diálogo e ele poder visibilizar essas microagressões. Assim como a gente tem uma pluralidade discursiva sobre o que é o casamento, o que é a separação, está colocado uma decisão muito dolorosa para essa mulher, que é assim: você é quem decide a hora de botar o fim numa relação. Você é quem decide o momento de deixar de tentar. Mesmo que você imagine que essa pessoa seja uma pessoa que vale a pena. Mas o que acontece é que essa mulher, né, ela vem de muitas sobrecargas e ela tem, digamos assim, menos gasolina no tanque para fazer essa reconstrução dessa relação. Eu coordeno um grupo terapêutico de homens. Lá no grupo, a gente vive muito esse discurso do homem falando assim: eu estou vindo aqui porque eu perdi o amor da minha vida. E acho que essa perda foi precoce. Eu ainda teria bateria para gastar nessa relação. Né? Mas definitivamente está colocado para essa mulher essa pergunta. Né? E a parte desse direito de libertação dessa mulher também é uma pergunta amarga, de até quando você vai sustentar esse laço. No próximo bloco... Como você vê o espaço do encontro conjugal no que ele tem de deletério ou curativo a partir do que eu vejo de mim no seu olhar. Esse teu olhar, quando encontro o meu, fala de umas coisas que eu não posso acreditar. Doce é sonhar, é pensar que você gosta de mim como eu de você. Mas a ilusão, quando se desfaz, dói no coração de quem sonhou. Sonhou demais. Ah, se eu pudesse entender o que dizem os seus olhos. Oi, amor. Bom, vou me apresentar para vocês. Eu sou Daniela, também sou psicóloga, sou terapeuta de casais. Nós temos muitos espaços de pertencimento no casamento e um de diferenciação, que é ele é todo saidinho, eu sou tímida. Inclusive, estou estranhando horrores você fazer pergunta aqui. Mas... Olha, estar casado longevamente é você se surpreender com o outro o tempo inteiro. É isso. Mas, né, os paradoxos da vida. Eu sou envergonhada, como diz meu filho, vergonhenta, mas gosto de conversar. E fiquei com uma reflexão aqui, né, circulando na minha cabeça desde que você está falando da separação e dos lutos que você vive de se separar do outro. E o que eu fiquei pensando foi o seguinte: quando a gente se separa do outro,
um dos lutos é o luto daquilo que você deixa de ver sobre si mesmo no olhar do outro. Né? Existe uma despedida que é a parte de mim que eu me despeço quando eu me despeço desse outro. Sim. Né? Eu vou deixar de ter esse olhar em que eu me reconheço. E muitas vezes, no momento da separação, isso acontece porque eu não me reconheço mais. Né? Essa falta de atualização sobre as novas versões de mim faz com que eu não veja mais no seu olhar nada que me represente, nada em que eu me reconheça. Né? Eu deixo de me constituir a partir do espelho que é o seu olhar. Como você vê o espaço do encontro conjugal no que ele tem de deletério ou curativo a partir do que eu vejo de mim no seu olhar? Porque muitas vezes a separação é o momento em que tudo que eu vejo sobre mim nos seus olhos diz mal de mim mesma, ou me impede de crescer, me traz de volta para versões de mim que estão datadas, né, que não são as minhas melhores versões, que vão na contramão dos meus esforços para me desenvolver. E como um recasamento pode ser um espaço curativo, a partir do momento em que eu encontro outro olhar que vê em mim não só as novas versões que eu já apresento de mim mesma, mas, às vezes, versões ainda mais esperançosas do que eu posso vir a ser. Como é que você olha para o casamento a partir dessa polaridade, né? Dessa possibilidade que ele tem de ser um espaço onde eu vejo o pior de mim nos seus olhos, ou o que eu ainda posso vir a ser, para além do reconhecimento e da nomeação daquilo que eu já sou? Bom, antes de eu responder, eu posso só olhar para você? Pronto, vocês já entenderam tudo. É o seguinte, vou tentar responder, porque às vezes eu me perdi aqui no seu olhar. Mas eu vou tentar. Eu acho que quando um casamento ele oferta um olhar muito totalitário para mim, é porque eu não tenho como me oxigenar em outros olhares. Então, se a minha parceira, o meu parceiro, é o grande olhar que eu tenho para me ver nesse jogo de espelhos, eu preciso cuidar disso. Porque não é honesto nem justo com uma concepção de casamento mais complexa, na nossa época, que esse seja o único olhar. E eu preciso justamente despertencer para poder me ver através de outros olhares. Por isso que esse casamento totalmente fechado, ele é uma prisão desse olhar, desse outro. Todo casamento, por mais legal que ele tenha sido, quando ele acaba, você tem razão. Eu estou me vendo num olhar que me despedaça. E estou provavelmente também despedaçando o outro com o meu olhar sobre ele. Então esses cacos de mim e esses cacos do outro que ficam num casamento que vai se terminando, né, que vai... Perceba o gerúndio que eu estou usando, a separação é um gerúndio, é um tempo que vai... Né? Eu preciso me haver com esses cacos, entender como é que eu vou colar esse mosaico dentro de mim para renascer numa nova relação, para me recasar. E, de novo, concordo com você que o recasamento é essa oportunidade de eu me ver visto por outros olhos. Né? E que esses outros olhos renovem, de alguma forma ou em alguma medida, a esperança que eu tenho em mim, no amor, no casamento, na coabitação. Mas é importante assumir que na separação esses cacos existem.
Esse conceito que eu estou usando é do Cláudio Tebas, que escreveu comigo um livro chamado De Mãos Dadas, que foi um livro que nós escrevemos sobre luto. Ele é um palhaço, um educador, e ele criou esse conceito cacos de luto. Então, cacos de luto são essas sobras de mim com que eu tenho que me haver depois do final de algum ciclo. Com a diferença que quando eu cato cacos de vidro, eu jogo no lixo. Os cacos de luto eu tenho que juntar e colocar dentro de mim, para virar outra pessoa, inclusive para poder me recasar. Do lado de cada justiça, você pode imaginar que existam os generosos, aqueles que têm tendência a dar mais do que recebem. Do lado de cá, você encontra os egoístas, ou seja, aqueles que recebem mais do que dão, precisam receber mais do que dão, porque não são autossuficientes, né? Quase todos os casamentos entre opostos se dá, na verdade, entre um predominantemente generoso com um predominantemente egoísta. Quer dizer, o egoísta se caracteriza por ser o quê? Um tipo mais estourado, porque não é só ele recebe mais do que dá, como ele, em geral, é mais estourado, mais agressivo. Ele é chamado, autodenominado, uma pessoa muito sensível, autodenominado também de pessoa de gênio forte e estopim curto. Tudo como se fosse virtude. Na nossa cultura, vê esses valores de um modo equívoco. Não sabe se isso é virtude ou se isso é defeito, se isso é maturidade ou imaturidade. Isso é, obviamente, imaturidade emocional. O egoísmo é imaturidade emocional porque não é autossuficiente. O egoísmo é imaturidade emocional porque ele, na verdade, implica em baixa tolerância à frustração e contrariedade. O indivíduo estoura cada vez que ele é contrariado porque não aguenta a contrariedade, né? E é exigente, cobrador, reclamento, sempre mais ciumento. Enfim, um pacote, né? Todo mundo conhece. Mais ou menos metade da população do mundo. A outra metade, que aqui não tem quase ninguém, como eu disse, né? A outra metade está do lado de cá. São os bonzinhos. Bonzinho não é grande coisa também. Aliás, o Erich Fromm chamava essas relações de sadomasoquista. Quer dizer, na Arte de Amar ele já falava nisso, porque ele chamava, então o sádico era o egoísta e o masoquista o generoso. Na verdade, o generoso é um indivíduo que gosta de dar, ele é mais tolerante à contrariedade e frustração, nisso ele é mais maduro. Mas ele é panos quentes, ele aguenta os desaforos, ele tem uma ótima capacidade de conciliar, ele é bonzinho, ele adora dar, ele se sente elevado, superior e mais seguro e envaidecido quando ele age de modo generoso. Então ele, no fundo, precisa e gosta do egoísta tanto quanto o egoísta do generoso. Que este tipo egoísta, no fundo, ele admira e valoriza o tipo generoso, que ele não é e eventualmente gostaria de ser, e que o generoso, de alguma maneira, também admira uma certa ousadia do egoísta de ser assim reivindicador e exigente, que ele não é e talvez gostaria de ser. Não é? Como são duas coisas incompletas e mal acabadas, de alguma maneira existe uma recíproca admiração, pelo menos numa primeira etapa, entre essas pessoas assim complementares e que não são evolutivas, porque um reforça o jeito de ser do outro. Um dia termina, porque o generoso se enche e resolve cair fora. Quase sempre termina por iniciativa do generoso. Por que pessoas de excelente qualidade humana, como eram os pais dele, não conseguem dialogar? Não chegam a um diálogo de profundidade. Então, ele cria a palavra eu, isso, para se referir às relações objetais, às nossas relações com o mundo das coisas. Ele cria a palavra eu, tu, que é a palavra que regerá todas as relações entre seres humanos. E ele cria a palavra princípio, como místico judeu, ele não poderia abrir mão disso, ele cria a palavra princípio, eu, tu eterno, que é a terceira palavra princípio. Então nos diz Buber,
Nós temos 3 níveis de relacionamento. Primeiro, a vida com a natureza. Depois, o nível da vida com os homens. E terceiro, o nível da vida com o absoluto. Ele diz algo muito estranho e curioso entre seres humanos. É que muitas vezes as suas relações são eu-isso. São relações objetais. A relação eu-isso entre pessoas, ela tem um nível em que ela é normal e muitas vezes necessária, mas se ela permanece sempre sendo eu-isso e não se ergue para a dimensão do eu-tu, aí nós estamos diante de sérias patologias relacionais, de sociopatias e até de psicopatias. Não há nada de anormal em que os relacionamentos humanos principiem eventualmente por ser eu-isso, porque é a fase do conhecimento, é a fase do entremostramento dos personagens. No entanto, diz Buber, sem o isso são palavras dele mesmo, né? Sem o isso, o homem não pode viver. Mas quem vive só com o isso não chega a ser humano. Toda a tarefa das relações humanas, toda a bela e fascinante missão das relações humanas está em erguerem-se de um eventual começo eu-isso até uma dimensão superior do eu-tu, pessoa-pessoa. Buber tem uma maneira muito bonitinha de dizer, ele diz assim, isso é uma pequenina palavra que eu posso dizer com uma parte do meu ser. Mas tu é uma palavra menorzinha ainda, mas que eu só posso dizer com o meu ser inteiro. Ai, que coisa mais linda. Buber é um dos referenciais teóricos da minha vida também. Minha primeira formação como psicólogo é humanista, então estudei muito essa ideia de eu-tu e quero reverenciar também a memória de Flávio de Kovács, grande Flávio de Kovács. E eu quero lembrar que todas as relações, inclusive as mais rápidas, fugazes, líquidas, elas são feitas de pessoas. A nossa época, ela está condensando a substituição da pessoa pela imagem da pessoa. Então, a rede social e até esse novo conceito de metaverso está construindo uma meta-imagem. E aí, quem é que se apresenta num aplicativo? Eu me coloco como isso ou como tu? Qual é a imagem? Qual é a narrativa que eu construo sobre mim para me apresentar para uma pessoa, para uma relação que pode começar como um encontro breve, mas que pode sim depois se longevizar num casamento. Então esse é um dilema para a nossa época, que nós reflitamos sobre como nós estamos lidando com essa armadilha imagética, identitária das redes. Todas as redes estão nos trazendo essa armadilha. O mundo digital está nos trazendo essa armadilha da imagem. Nós podemos só ter construído um deslocamento da prisão do amor como posse para a prisão do amor como imagem digital. Então, o tempo inteiro, Buber nos convoca para nós lembrarmos que nós somos pessoas que querem amar e ser amadas. Isso a gente pode chamar de essência. A gente está aqui para isso, minha gente.
para essa aventura amorosa, amarmos e sermos amados. Quanto mais nós nos colocarmos para que o outro nos veja como um tu e não como um isso, mais chance a gente vai ter de cumprir esse objetivo. Chico Buarque de Holanda diz assim, é uma frase sobre a separação. Depois de te perder, te encontro com certeza, talvez no tempo da delicadeza, onde não diremos nada, nada aconteceu, apenas seguirei como encantado ao lado teu. Esse é o casamento que se longeviza, em que os dois têm a coragem de se separar dentro da relação para se reencontrarem num novo tipo de encantamento corajoso, naquelas novas experiências curiosas de reconhecimento. Que a gente possa habitar sempre o tempo da delicadeza. Muito obrigado. Inscreva-se no canal do Café Filosófico CPFL no YouTube e siga nossas redes sociais para mais reflexões. No fundo, essência, ele é uma boa pessoa. E nós precisamos de pessoas que sejam boas no raso. Que nós não busquemos pessoas boas no fundo. Porque no raso tem violência. Imagine o que tem no fundo. Se tem violência no raso, não tem coisa boa no fundo.